E aqui, regressando aqui à narrativa do professor Príncipe, ele já chegando aqui ao Exato, final... porque o tema deste episódio é o mito da tese do conflito, não é comentários. Sim, mas nós não estamos do completamente início do século escarrilados XX. ainda, porque estamos a seguir aqui o professor Lawrence Príncipe na sua explicação deste longo e rico século XX, não é? A culpa é do século XX. Se o século XX não fosse tão rico, este episódio estava já terminado há muito tempo, não é? É um século extremamente complexo e rico. Mas ele depois passa desta geração dos anos 30, ele passa para já o pós-Segunda Guerra Mundial, passa para aquele momento em que a civilização ocidental está enamorada da narrativa marxista, não é? Está enamorada do chamado marxismo científico, não é? Que se pretendia como um conhecimento científico de como é que as sociedades e a história evoluem, não é? E temos aqui uma série de figuras que são ao mesmo tempo homens de ciência e marxistas, materialistas convictos, que dão aqui mais um novo fôlego à teoria do conflito, porque no fundo casam a teoria marxista com a sua visão da ciência como o domínio do saber que vai suplantar a religião, não é? No fundo que vai terminar e vai acabar com o ópio do povo, não é? E no fundo há este fascínio materialista que faz com que já não haja grandes dúvidas de que só há matéria, não haja grandes dúvidas de que a ciência explica tudo, de que não há conhecimento fora do alcance do conhecimento científico. Aqui o professor Príncipe destaca o papel do cientismo na segunda metade do século XX. O cientismo é aquela corrente filosófica que diz que a ciência é a única fonte de conhecimento verdadeiro. Portanto, também aqui o papel do cientismo. E falámos já sobre este tema, não é? Já falámos sobre isto. Temos aquele episódio da visão do mundo cientista católico, não é? Da razão, fé e ciência, que tem precisamente como objetivo abordar esta questão. E falámos da questão do cientismo Sim, porque a dos afirmação... problemas que essa visão traz, não é? Problemas filosóficos e que, como falámos na altura, não vem da ciência, não é? Portanto, da própria ciência... Ou seja, faz Sim, a parte ciência não tem nada a dizer acerca disto, não é? Quer dizer, quando alguém diz que a ciência é a única fonte de conhecimento verdadeiro, está a fazer uma afirmação filosófica, não é? E não científica. E esta filosofia...Sim, é um argumento circular, não é? Porque a ciência circular. Ignora a parte imaterial por uma questão de método, não é por uma questão de ela mostrar que ela não existe, não é? E temos aqui mais um exemplo, já muito longe do final do século XIX, mais um exemplo nos anos 60, nos anos 70, em que o marxismo está presente em todas as universidades do Ocidente, praticamente, não é? Esta ideia de que, desta vez, o papel societário e identitário do cientista, não é? Que é aquela autoridade moral e profética da sociedade na segunda metade do século XX, agora também é o marxista, ou seja, é o cientista marxista, que é aquele que tem a verdade não só da ciência natural, mas também a verdade da ciência política, e o marxismo como verdade demonstrada, não é? Acerca da história do homem. E no fundo isto vai dar aqui um novo fôlego à teoria do conflito e vai desaguar até praticamente, não aos nossos tempos, mas ao começo deste século. E aos nossos tempos também, não é? Sim, hoje em dia eu acho que estamos numa fase... Eu acho que estamos numa fase diferente, Gonçalo. Eu acho que chegando aqui ao final deste episódio, nós notamos, por exemplo, que nos anos 90 e no começo deste século, nós tínhamos aquelas grandes figuras da divulgação científica, um Carl Sagan, um Richard Dawkins, um Peter Atkins, um Steven Weinberg, que no fundo, por exemplo, vou agora citar aqui o Peter Atkins, que a certa altura diz: "Science has universal competence to resolve all questions whatsoever." Isto é uma citação que o professor Príncipe tem lá na palestra dele, do químico britânico Peter Atkins. Ou seja, a ciência tem a competência de resolver todas as questões, sejam elas quais foram. Isto é um ambiente do começo do nosso século, mas eu acho, Gonçalo, não sei se concordas comigo, que pós-Covid e se calhar pós-crise da segunda década deste século, numa crise económica e pós-Covid, estamos num mundo diferente, não é? Nós estamos neste momento num mundo em que a sociedade está muito estabilizada, há por parte da população uma grande desconfiança em relação aos políticos, em relação até mesmo aos cientistas, à comunidade científica, não é? E eu diria que o estatuto da ciência está muito diferente neste ano presente, não é? Já não estamos naquela euforia do final dos anos 90, não sei se concordas. Sim, aquilo que me parece, e mesmo daquilo que temos estado a falar neste episódio, deste ambiente do século XIX, início do século XX, etc. Parece-me que essa visão acaba por deixar muitos vazios nas pessoas, não é? Acaba por ser uma coisa materialista, está a dizer, não é? Um ambiente
triste, pessimista. Tornamos-nos em máquinas futuro, biológicas, não é? No fundo, o ser humano é uma máquina sim, no fundo, biológica somos para propagar ADN. sem sentido, não é? Exatamente. Ou com, um à medida sentido, que esta ou com um visão- sentido ficcional, não é, Gonçalo? Se calhar cada um pode inventar o seu sentido, não é? Mas um sentido que é inventado não é real, não é? Quer dizer, Sim. estamos todos a viver a nossa ficção, não é? Sim, e à medida que isto vai passando para as pessoas comuns, a pessoa vai perdendo o sentido da vida e cria-se esta... Fica deprimida. a pessoa fica gera- desiludida com isto, gera, não é? gera E- depressões, não é? Isto gera depressões, não é? Isto é uma visão deprimente, Gera- não é? Do ser Sim, humano. imensos problemas, não é? E é um bocadinho aquilo que vemos atualmente. E o que acontece com isto, parece-me, é a minha visão, pode não ser completamente correta, não é? Mas a mim parece-me que o que acaba por acontecer é uma reação um bocado extremada a isto, não é? E as pessoas acabam por deitar um bocado de fora as coisas boas que vieram daqui para se afastarem ao máximo daquilo que lhes está a tirar o sentido da vida, não é? E no fundo acaba por ter este efeito aqui com certas correntes que deitam fora até a própria ciência, não é? Acaba por ser um problema, ou seja, é uma reação extrema a uma coisa que também era problemática, não é? E há aqui há aqui uma posição equilibrada e é um bocadinho o que nós tentamos e esperamos estar a conseguir fazer aqui com o nosso podcast, é apresentar este meio termo, não é? Ou seja, nós não temos que deitar fora a ciência, mas também não temos que deitar fora aquilo que dá sentido à nossa vida Claro, e a claro. fé em particular, As verdades a fé católica espirituais, em particular, sim, mas acerca o de Deus e cristianismo acerca no do ser geral. humano. Exatamente. Sim, portanto, nós podemos afirmar a ciência e podemos afirmar isto com racionalidade. Não temos de deitar fora a racionalidade para aceitar isto. Não é uma história da carochinha que serve este fim utilitário de nos dar sentido à vida. Não, ou seja, é racional e razoável acreditar nestas coisas. Não é redutível à razão, mas é racional. E nós podemos ter uma visão do mundo em que juntamos estas duas coisas e temos os benefícios da ciência com os benefícios de ter uma coisa que nos dá sentido à vida, e essa coisa é real, não é um ópio do povo, não é? Como diz a visão marxista. Não é? Sim, e nós tínhamos prometido que íamos aqui fazer jus à aula do professor Príncipe, esta palestra que usámos ao longo desta segunda parte, desta parte 2, e nós gostávamos de não deixar de falar num ingrediente aqui muito importante que ele coloca também aqui mesmo no final do seu comentário ao porquê deste mito do conflito se ter espalhado tanto. É que ele também coloca aqui mais um ingrediente, Gonçalo, que vem infelizmente do lado cristão. Ele diz que o fenómeno do chamado fundamentalismo cristão, fundamentalismo é uma palavra que eu pessoalmente não gosto muito, mas é muito usada e portanto vamos usá-la porque acho que também é prático para as pessoas saberem que estamos a falar, não é? Aqui não estamos a falar de fundamentalismo islâmico, não é? Que é de onde a palavra surgiu, mas estamos a falar mais da palavra fundamentalista que é aplicada àqueles grupos cristãos, sobretudo localizados nos Estados Unidos, que começam a surgir no final do século XIX. O fundamentalismo cristão é um fenómeno muito recente e se calhar quem está a ouvir pode ficar espantado com isso. É um fenómeno muito recente e muito localizado. Ele desenvolve sobretudo através de todo o século XX. Um bocado como resposta, Gonçalo, entre o certo cristianismo protestante, uma resposta a toda a crise que foi o século XX. E é muito interessante, diz o professor Príncipe, como vários grupos fundamentalistas, ao longo deste período que cobrimos aqui, concordam com a tese do mito do conflito, diz o professor Príncipe. Na perspectiva destes cristãos fundamentalistas, não é? O cristianismo bíblico, como estes fundamentalistas o entendem, não é? Tem o dever moral de estar em conflito com a ciência moderna. Por exemplo, é uma tristeza isto. É uma tristeza. Mas isto é uma reação exagerada, extremada, a um outro extremismo que é o extremismo secularista, não é? É uma reação de extremos, de um extremo a outro extremo, não é? E, por exemplo, estes fundamentalistas para nós bíblicos, católicos é completamente estranho, não é? Isto é um corpo estranho. E ultimamente, estranho para nós. Sim, e se ultimamente tem havido alguns... Parece-me que tem havido alguns grupos que estão a adotar isto. Eu acho que vem muito deste contágio cultural. Ora, tocaste num ponto que os Estados Unidos, pela sua influência, acabam por ter. Puseste o dedo na ferida, Gonçalo, porque eu também estou a notar que hoje em dia, em alguns meios católicos mais tradicionais, aparece, infelizmente, esta contaminação
do fundamentalismo bíblico, no sentido em que o católico tradicional, mas é uma coisa muito recente, em que o católico tradicional, já neste século XXI, sente a obrigação de estar em conflito com a ciência moderna, não é? Isto é uma coisa altamente tóxica e que não faz parte da história da Igreja Católica de todo. Aliás, eu digo que é uma coisa muito pouco tradicional. Muito pouco tradicional, sim. Completamente. Conflito da... Mas é uma moda, eu acho que é uma moda, eu também já notei isso, é uma certa moda. Isso é modernismos, isso aí, pá, conflito da Igreja Católica com a ciência, é uma perspectiva super moderna. Já temos... Eu tenho encontrado até nas redes sociais, por vezes, alguns católicos a defenderem o geocentrismo, por exemplo, em pleno século XXI, e algumas coisas deste género, até às vezes uma reação exageradamente antagónica em relação ao evolucionismo com teoria científica. Não estamos a falar de evolucionismo materialista, obviamente, não é? Porque o católico tem que rejeitar o evolucionismo materialista, mas uma reação exagerada. Sim, mas mais pela parte do materialismo do que pela parte do evolucionismo, não é? Sim, sem dúvida, quer dizer, não vamos deitar fora a ciência só porque há ateus que utilizam o evolucionismo como religião, não é? Não vamos fazer isso, não é? Mas, na verdade, esta corrente fundamentalista, diz o professor Príncipe, por exemplo, vê como impossível harmonizar a Bíblia com qualquer versão da teoria da evolução, não é? Para eles isso é impossível de harmonizar, não é? Ou, por exemplo, harmonizar a Bíblia com, por exemplo, uma teoria de uma terra velha, não é? E este tipo de correntes que surgem em meios protestantes, muito específicos, no final do século XIX, começo do século XX, acabam por depois vir a dar a volta e até influenciar, mais recentemente, não é? Alguns ramos mais tradicionais do catolicismo, que é muito curioso como as voltas que estas ideias dão, não é? Sim, mas acho que aí, tanto num caso como no outro, a expressão que tu usaste muito específica é muito importante, porque lá está, porque isto não surge no protestantismo em geral, isto surge em alguns grupos. Sim, nós não queremos generalizar, claro, isto também é uma coisa muito contextual, não é? Sim, eu sei, só queria só esclarecer isso. E essa palavra também se aplica quando estamos aqui a dizer que alguns católicos sofrem disso. Também é alguns grupos muito específicos e não são grupos inteiros, obviamente. E repara, Gonçalo, podemos também dizer, por exemplo, e é preciso honestidade para o dizer, que há certas correntes evangélicas dos últimos 30, 40 anos, a partir dos Estados Unidos, por exemplo, também, que se descolam desta linha mais fundamentalista e que têm uma visão muito positiva das ciências, não é? E estou a pensar, por exemplo, num William Lane Craig, por exemplo, que é um dos filósofos evangélicos mais destacados e que é uma pessoa que tem o maior dos respeitos pela ciência. Que é uma inspiração enorme aqui também para nós. Sim, exatamente. Portanto, já vimos muitas coisas dele. Nós naturalmente não concordamos com ele enquanto protestante, não é? Mas enquanto defensor de um cristianismo compatível com a ciência, o Craig tem uma consideração total pelo trabalho dos cientistas, não é? Ou seja, isto para também dizer que mesmo nestes movimentos protestantes, a partir da segunda metade do século XX, houve uma separação em vários campos, não é? E houve campos que se mantiveram numa atitude adversarial e de guerra com a ciência, mais literalistas bíblicos e fundamentalistas, e há outros que não, há outros que pelo contrário, procuram uma teologia sofisticada e em diálogo com a ciência. Todos esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se quiserem ver o episódio completo, temos o link na descrição. E se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, pôr gosto e partilhar. Obrigado e até à próxima.